Boa tarde. Boa tarde. Ela tá apoiando lá. Boa tarde, Mariana. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tia. Eu tô Oi. escutando o eco da minha voz. Eu tô escutando o eco da minha voz. Você tá com notebook e celular? Eu tô com o celular só. Mas parou de dar eco. Eu nem tenho notebook, infelizmente. Parou de dar eco aqui. Aqui também. Ô, tia? Oi. Ainda tá. Tô só vendo uma coisa aqui que a gente já começa, pessoal. Que tá caladinho, né? Tia, tem uma pessoa que o nome dela é Deixa eu entrar, tia. Eu acho. Quem que é, gente? Quem que é? Desligou a câmera. Esqueci quem que é, como que é o nome, mas é aluno, eu só não lembro o nome. Bernato, não sei. Não, não é o Bernardo. Confundi O Gabriel- os nomes. O Bernardo entrou agora, então não é ele. É. Oh, deve ser o Gabriel Souza. O Gabriel Souza tá acostumado a fazer essas brincadeiras. Moço, que acabei de chegar, moço. Desculpa aí. Ô, Gabriel, bora tentar. Quem era, velho? Esse cara aí falou, deixa eu entrar aqui. Mudou o nome. Meu nome tá Coelha. Você tá Coelha. Mudou. Ele Tá com o nome do saiu meu para. pai. É Ô, porque tia. deixa Oi. eu entrar. Galera, vamos lá então. Esquece aí, é um aluno, pode ficar tranquilo que é aluno da nossa turma aí. É o Luiz, olha lá, ele falou lá que é ele, ó. Tarde, Arthur. Arthur, não tô conseguindo te ouvir. Você tá conseguindo me ouvir? Ele tá com o microfone ativado. Não tá saindo seu som, Arthur. Galera, então vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente começar a nossa aula em si, eu queria convidar todo mundo para fechar os olhos, para a gente fazer uma oração. E aí, então, fecha os olhos de vocês aí para a gente falar com Deus agora. Senhor, nós estamos mais uma vez aqui, reunidos, e aí nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui. Isso é uma coisa de se alegrar, isso é uma coisa porque nós temos que agradecer, porque muita gente tá doente nos hospitais, muita gente está aí acamada, e nós não, nós estamos bem, todo mundo aqui tem saúde, todo mundo está bem, então nós queremos te agradecer por isso. Eu agradeço pela vida e pela família de cada um aqui representado, pela família de cada aluno. Senhor, nos guarda, guarda a minha família, guarda a família de cada um, guarda as nossas vidas todos os dias. Que nós tenhamos, que nós possamos contar com a sua proteção diariamente. Guarda cada casa, cada família. É o que nós te pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, antes de mais nada, deixa eu só ver uma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9, 12. Gente, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa com vocês.
muito importante aqui. A Ana Liz não está aqui, a Isabelle também não. Não, vou deixar para falar no fim da aula, porque vai que elas entram. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, então, para a gente dar continuidade no conteúdo, e no final da aula eu converso com vocês. Estão falando aqui que eu estou travando. Eu estou travando para vocês? Ah, não, tia, tá normal. Pra mim não. Pra mim, não. Para quem mais, gente? Eu estou travando. Ninguém. Não, pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Galera, então provavelmente deve ser a internet de vocês aí, porque se fosse a minha, estaria travando para todo mundo. Eu tô um pouco curioso. O que era? O que é isso? Você vai falar no final da aula? Não, pode ficar tranquilo, não é nada demais. Eu só vou deixar para falar no fim, porque vai que entram mais alunos aí, eu falo no fim. Ô, tia, Mas é qual livro? É livro 5, gente, é continuação de ontem. Ontem a gente parou em que página? Olhem aí para mim, fazendo favor. A gente parou lá na revolta, na Grande Depressão, a crise de 1929. A crise de 1929? Sim, depois de produção e descarte de materiais. Tá na página 154, tia. 154? Sim. Vou colocar aqui no bate-papo, então, gente. 154. Tia, tá conseguindo me ouvir agora? Tô. Tia, começou a chover aqui em casa. Eba. Agora tá Tomara chovendo. que essa chuva chegue aqui. Eu comecei a mexer. Aqui não tá chovendo. Aqui na minha casa tá. Aqui tá querendo Aqui tá chover. chovendo. Aqui não tá chovendo, não. Tá bom, galerinha, vamos lá, então. Gente, a gente estava vendo ontem, então, a nossa aula de ontem foi um pouco aí prejudicada, porque acabou a energia e tal. E aí, então, a gente estava vendo sobre o quê? A gente falou ontem sobre a Revolução Industrial. E a gente falou que o que foi a Revolução Industrial? Foi a chegada aí das indústrias. Então, antes disso, não se tinha indústria. Deixa eu adicionar aqui, talvez. Então, antes disso, gente, a gente não tinha indústria, tudo era feito à mão. E aí, então, o que foi a Revolução Industrial? Foi quando começou ali a surgir as indústrias, e aí começou a se produzir muita coisa. Então, muita coisa começou a ser produzida por conta da Revolução Industrial. Foi a chegada aí das indústrias. E a gente estava vendo ontem, uma das últimas coisas que a gente estava vendo ontem, foi sobre a crise de 1929, que a gente pode chamar também de Grande Depressão. O que foi essa crise, gente? Ô, tia, parou de chover aqui. Tia. Oi. Pelo que eu lembro é porque tinha muita Porque tinha muita coisa que já foi fabricada, só que ninguém precisava. De depressão foi isso. As indústrias começaram a produzir, e aí chegou num ponto que eles tinham tanto produto, mas não tinha quem comprasse. E aí as indústrias se viram ali, elas tiveram que começar a demitir os funcionários, porque não estava dando conta de pagar, não estava dando conta de se manter. Então foi basicamente isso que foi a crise lá de 1929. E aí, gente, a partir, então, daquela crise, sabe o que aconteceu, então, a partir daquela crise? O que aconteceu? reciclagem. Começou a reciclagem. Então, as indústrias entenderam que elas precisavam ali de começar a reciclar os materiais. E foi isso que elas começaram a fazer. Só que só foi a partir lá de 1916, mais ou menos, que teve um senador americano que colocou as pessoas, as indústrias, para reciclar de fato. Então, essa crise foi ruim? Foi, porque colocou o país, os Estados Unidos, em muita dificuldade. Colocou os outros países também em muita dificuldade.
Mas, por outro lado, foi bom. Eles aprenderam a necessidade da reciclagem. Exatamente. Então, o que acontecia? Por exemplo, antes dessa crise, se precisava de um plástico, o que eles faziam? Produziam novo. Eu precisava de produzir novo. Então, a partir dessa crise, então, o que acontece? Os países aí começam a reciclar. Ô, tia, Oi? pra você a câmera tá desligada? Tá. Pra mim ela tá ligada. Para mim, ela tá desligada. Eu apertei de novo. Agora ligou. Tá ligado? Tá. Tá com um risquinho ali na câmera. Na minha? Não, na minha. Lá Ah, onde desliga. Mas agora tá ligada. Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos dar sequência na coisa. Então, gente, o consumo excessivo de produtos e o consequente aumento na produção... Hã? Que página é essa? Se não for a 154, é a 155, gente. 152, tia. 152? Sim. Tia, qual é o livro? Livro 5. Essa imagem aqui Vixe, é 52. já deixar ele bem ali. Tia, Você tá falando muito baixo. Como é que é? O eu quarto vou tá buscar falando. o livro 5, tá? Eu não entendi nada. Eu tô com o livro 4. Então, pega lá o livro 5. 152. Gente, livro 5, página 152. Vamos dar sequência, então. Então, gente, o que acontece? A gente já entendeu, então, quanto mais a gente consome, o que acontece? O que é consumir? Quanto mais a gente compra as coisas, mais as indústrias precisam produzir. E quanto mais as indústrias produzem, mais lixo isso gera. Então, isso é normal. Então, quanto mais se tem consumo excessivo, então, consequentemente, as indústrias vão ter que produzir mais e vai ter o acúmulo de lixo, de resíduos. E isso, gente, causa uma série de problemas ambientais e de saúde para a população. Que problemas são esses, Jéssica? Olha aqui para vocês verem. Então, o primeiro problema, desmatamento para retirada de matérias-primas. Então, imagina assim, gente, se tem muita gente comprando, as indústrias precisam produzir. E aí, se as indústrias precisam produzir, elas vão tirar cada vez mais matéria-prima da natureza. Então, alguns do problema aí, um problema, então, com alto consumo, desmatamento para retirada de matéria-prima, Poluição no ar. poluição do ar causada pelas fumaças das fábricas e indústrias, poluição do solo, dos rios, dos mares por conta do excesso de lixo, aumento nos casos de doenças causadas por moscas, ratos e outros seres aí que vivem em cima do lixo, aumento das enchentes pelos acúmulos de lixo nas ruas, e esse acúmulo de lixo causa ali o entupimento dos bueiros. Então, gente, eu trouxe aqui, alguns problemas que é causado aí por conta do consumo excessivo. Então, quando a gente compra muita coisa, o que vai acontecer? As indústrias vão ter que produzir mais e isso vai gerar mais lixo e vai virar todos esses problemas que eu mostrei aqui para vocês. Tia, como todos esses produtos passam pelas empresas, né? A natureza também não vai conseguir fazer a decomposição fácil, que é o que nós estamos... Não vai, exatamente, Arthur, não vai conseguir fazer decomposição, porque é muita coisa. E aí, o que vai acontecer? Isso vai ficar na natureza. E aí, polui o ar, polui o solo, polui a água, entope bueiro. Então, a natureza não vai conseguir. A espécie humana vai morrer por causa disso. É um dos motivos, né, Luiz? Mas ok, gente. Então, a gente criou um problema. Essa quantidade, que problema é esse? A gente precisa resolver esse problema. Como que eu resolvo o problema do excesso de lixo, o excesso de resíduos acumulados? Como que vocês acham, gente, que a gente resolve o problema da quantidade de lixo?
Reciclando, Reciclando, o que mais? não jogar lixo sem ter Não jogar lixo nos matos. Não fazer mais do que É, precisa. não jogar lixo nos rios. Não O que mais? cortar. Não, peraí, vamos um de cada vez. O Pedro agora, porque o Pedro não falou ainda. Vai lá, Pedro. Sacolas de lixo, plástico, garrafas PET. Mas o que você tem que fazer para diminuir o excesso de lixo acumulado? É não jogar muito, não jogar para poluir demais os rios. Não, mas a pergunta que gente, presta muita atenção na pergunta que eu estou fazendo. O que eu faço para diminuir a quantidade de lixo? O que eu faço para diminuir a quantidade? Reciclar. Reciclar. Arthur, Tia, se as empresas precisarem cortar alguma árvore, por exemplo, corta 2, planta 4 e assim por diante, para se cortar uma árvore, ter o dobro, e assim já vai ajudar a natureza também. Ô, tia, oi. Eu posso reciclar latinha, por exemplo, aquela de cerveja. São Sim, latinhas. sim. Quem mais? Tia, É o Vitor? Fala lá, Vitor, primeiro, Vitor. eu tô juntando um monte de latinhas para vender para fábrica. Sim, é uma forma, né, de diminuir o lixo. Eu tô reciclando. Também junta. Muito bom. Gente, então, a gente precisa resolver o problema do excesso de lixo. E para resolver esse problema, é necessário que a sociedade se conscientize da importância de algumas mudanças. A gente precisa mudar alguns hábitos na nossa vida para que a quantidade de lixo seja menor. E a gente vai ver uma das mudanças aqui. Gente, primeira mudança que a sociedade precisa para diminuir a quantidade de lixo é redução de consumo. O que é consumo, gente? Comprar. Nós compramos muita coisa desnecessária. E toda vez que a gente compra, a gente obriga as indústrias a produzir mais. E se a indústria está produzindo mais, ela está desmatando mais, ela está produzindo mais lixo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para reduzir a quantidade de lixo é reduzir o consumo. Para de comprar. E você já viu, por exemplo, a maioria de nós, gente, tem mais sapato do que precisa. A maioria de nós tem mais roupas do que precisa. A maioria de nós... Eu tenho 3 sapatos e um chinelo. Tia, Principalmente... ela tem muito mais sapato do que precisa mesmo. Então, gente, o que acontece? Se a gente for olhar, muitas coisas que a gente tem nas nossas casas, a gente tem mais do que precisa. Então, por exemplo, tem gente que é viciada em comprar Tupperware. Você já viu? Tem mulheres que é viciada em comprar Tupperware. Pra quê? Minha mãe vendia Tupperware. Então, o que acontece? Para que precisa de tanta coisa? Então, o que acontece? Toda vez que eu compro, imagina assim, gente, imagina que eu vou lá. Imagina que eu vou lá agora e compro um sapato. O sapato vai vir dentro da caixa, o sapato vai vir dentro de uma sacola, o sapato vai vir com um monte de papel dentro dele, enviar dentro dele assim. Então, vai gerar um monte de lixo. E, às vezes, eu já tenho 10 sapatos, mas eu preciso daquele, porque aquele é bonito, porque aquele é não sei o quê. Então, gente, a primeira coisa importante que a gente faz para reduzir a quantidade de lixo é reduzir o consumo, diminuir a quantidade de... E a senhora desligou seu áudio. Pois é. A senhora E a senhora desligou seu áudio. A senhora Aí. Desligou o áudio, a câmera aparece. Então, gente, toda vez que vocês forem comprar algo, vocês vão parar e falar assim, será que eu preciso comprar isso?
Toda vez que vocês forem com a sua mãe numa loja, comprar uma blusa, você vai parar e pensar assim, será que eu preciso dessa blusa? Será que eu já não tenho o suficiente? Toda vez vocês pensam isso. Por quê? Porque à medida que a gente compra, a indústria precisa produzir mais, e aí tem mais desmatamento, a natureza acaba ainda mais e produz mais lixo ainda. Então, gente, a redução do consumo pode levar as fábricas a diminuir a produção e a extração de recursos naturais. Então, por exemplo, para uma empresa fazer lá um sapato, ela vai precisar, por exemplo, se for um sapato de couro, ela vai precisar matar animais, ela vai precisar ali poluir o ambiente porque tem muita fumaça, ela vai precisar ali, então, ela vai poluir, ela vai produzir lixo, ela vai ali matar animais. Então, o que acontece? Então, você tem que parar e pensar, será que eu preciso? Então, gente, o que acontece? Então, quanto mais eu consumo, mais eu obrigo as fábricas a produzirem. E aí elas vão extrair mais recursos, elas vão ali gerar muito mais lixo. Então, gente, para você ter uma ideia da importância de se reduzir o consumo, veja quantos recursos são necessários e quantos Tem alguém com caixa de som? Não tô escutando nada. Pessoal, coloca no mudo. Eu não tô escutando nada também, não. Tá fazendo eco. Colocou no mudo? Colocou no mudo todo mundo para não dar eco. Mas não tem caixa de som, não. Então, vamos lá. Então, gente, olha só para vocês terem uma ideia aqui. Vamos prestar muita atenção no que eu vou falar aqui agora. São necessários, gente, mais ou menos 200 quilos de algodão para produzir 300 calças jeans. Pensa só, gente, 200 quilos de algodão para produzir 300 calças. Para fabricar o tecido, a maioria das fábricas aí utiliza processos com grande quantidade de substâncias que podem ser prejudiciais ao ambiente. O processo de lavagem também pode gastar muita água. A fabricação de uma calça jeans, gente, pode aí, gastar mais ou menos 11 mil litros de água. Olha para vocês verem, gente. Para ter uma calça jeans, para produzir uma calça jeans, eu gasto uma quantidade gigante de algodão, eu gasto quase 11 mil litros de água. Então, é muita coisa, gente, para ter uma calça jeans. Então, por isso, antes de comprar uma calça jeans, pense, será que eu preciso? Ou será que aquilo não é supérfluo? Será que aquilo... Será que realmente eu preciso dessa calça? Como é que é? Eu preciso, porque eu quase não tenho calça. Sim, quando você não tem, ok. Mas toda vez que você for comprar, você para e fala assim, será que eu preciso? Ou será que eu estou comprando só para satisfazer? Gente, tem gente que compra para satisfazer a si próprio. E tem muitas pessoas que são assim. Então, Eu sei, eu conheço um monte. Então, a gente precisa se controlar e comprar somente aquilo que a gente precisa. Segunda coisa, gente, que pode fazer que a gente reduza aí a quantidade de lixo é a reutilização. O que é a reutilização? É eu pegar ali um material e usar novamente. Então, gente... Reutilização infinita. Eu pego a sacola do mercado, aí eu uso para outra coisa eu uso para outra coisa, e assim vai. Exatamente, gente. Tem muita gente que pega, por exemplo, coisas que eram do lixo e produzem coisas novas. É uma forma de reutilizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram que a Coca-Cola... Eu faço isso, todo mundo aqui da fazenda faz isso. Gente, vocês já viram que a Coca-Cola, ela tem 1 litro que é retornável? Vocês já viram? Aquilo é reutilização. Eles não produzem um novo litro. O que eles fazem? Eles reutilizam o litro. Eles voltam o litro para a fábrica, lavam e reutilizam. Pode falar, Arthur. Por exemplo, essa sacola aí que deu no exemplo aí,
Se o macacão, uma daquelas cordas assim, de um lado tiver rasgado, pode pegar essa alça dessa bolsa e colocar no lugar. Então, Exatamente. dá de várias Por exemplo, maneiras. Você tem ali, por exemplo, uma roupa e a roupa não está prestando, por exemplo, uma roupa jeans. A roupa jeans pode ser servida ali. Você pede uma costureira Pode para. pegar essa alça e servir de uma corda para amarrar como se fosse. Serve de corda, serve de pano de chão, você pode doar para alguém que não tem. Sim, exatamente. Então, gente, a gente pode reutilizar de modo aí que não vire lixo. Eu reutilizo aquilo que por exemplo, eu vou dar outro exemplo de reutilização, gente. Vocês já viram que algumas pessoas pegam o óleo que a gente gasta na cozinha e faz sabão? Pegou aquele óleo que ia virar lixo e reutilizou. Então, reutilização é uma forma. A minha avó faz sabão. Sim, é uma forma de reutilizar. Ô tia, Oi. não tem aquela parte da calça lá de cima? Sim. Você explica ela de novo, que o meu tablet desligou do nada. Você fala, eu tô falando da a calça, essa aqui que você fala. Deixa eu passar aqui. Essa. Eu só estava falando, nessa aqui, Gabriel, eu estava falando sobre a questão do consumo. A gente precisa comprar só quando realmente precisa. Por quê? Porque toda vez que a gente compra, a gente obriga as fábricas a produzirem mais. E quando eu obrigo uma fábrica a produzir mais, ela vai gastar mais água, ela vai gastar mais recursos naturais, então ela vai gastar mais tudo. Então, por exemplo, para produzir aí cerca de 200 calças, 300 calças, eu vou gastar uns 200 quilos de algodão, mais uns 11 mil litros de água. Então, o ideal é que a gente pare e pense, será que eu preciso daquela calça ali? Será que realmente eu preciso? Por quê? Porque vai me consumir um monte de recursos naturais aquilo ali. Então, a gente tem que parar e pensar se realmente precisa, entendeu? E a segunda coisa que eu estou falando aqui, gente, é sobre a reutilização. Então, o que é reutilizar? É você pegar uma coisa ali e usar novamente. Então, por exemplo, gente, você já viu que tem umas mulheres que elas são tão ricas, que elas usam uma roupa só uma vez. Vocês já viram que tem mulheres que fazem um vestido, só usam uma vez e pronto? Não, o que tem usar mais de uma vez as coisas? Então, e eu dei um exemplo de reutilização. A Coca-Cola tem a garrafa retornável. O que é a garrafa retornável? Eles reutilizam a mesma garrafa. Então, é um exemplo aí de reutilização. Outro exemplo aqui, gente, esse aqui vocês conhecem, né? Outro exemplo que a gente tem é a reciclagem. Gente, a reciclagem permite que o material volte para a indústria na fabricação de um produto. Então, a reciclagem industrial de tecidos, por exemplo, é capaz de transformar o tecido em matéria-prima para a indústria de colchões. Então, o que acontece? Por exemplo, a reciclagem de latinha. Você colhe as latinhas, manda para uma indústria, ela vai refazer essas latinhas e virar nova de novo. Eu tô fazendo isso. Exatamente. Na verdade, o Vitor, ele está recolhendo essas latinhas e ele vai mandar para uma indústria que recicla. E aí, então, o que acontece? Então, a reciclagem, gente, é exatamente isso aí. Você manda as latinhas, por exemplo, para uma indústria, ela vai produzir, vai virar latinha nova de novo. E aí, a indústria não vai precisar tirar minério da natureza. A indústria não vai precisar tirar as coisas lá da natureza. Por quê? Porque já vai ter a latinha lá que pode reciclar. Isso acontece em muitas, se faz reciclagem de muita coisa. Se faz reciclagem de papel, papelão, latinha, vidro, metal. Então, se faz reciclagem de muita coisa aí. Gente, alguma dúvida até aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, tia. Sim, tia. Também. Sim, tia. Então, gente, para reduzir a quantidade de lixo, a gente precisa mudar aqui, ó.
a nossa mente, o jeito que a gente pensa as coisas. Então, por exemplo, essa questão aqui, não, a gente não pode consumir muito, a gente tem que reutilizar as coisas, a gente tem que reciclar as coisas, porque senão, aí, as indústrias, se a gente consome muito, as indústrias vão ter que produzir mais, vai explorar mais os recursos naturais e vai produzir mais lixo ainda, e isso não é bom. Galera, a minha aula está quase acabando, então eu vou parar aqui e vou falar o que eu queria com vocês no começo da aula. Gente, é o seguinte, e é uma coisa que aconteceu não muito boa comigo, e aí eu vou precisar muito da ajuda de vocês, então. O que aconteceu, gente? Contar comigo. Ó, a galera já tá podendo contar com vocês. Já pode contar comigo também. Tia, pode contar com a gente. Que bom, então. Tia. Deixa eu explicar, então, o que aconteceu. Gente, deu um problema no meu notebook, eu precisei arrumar ele às pressas e eu perdi muita coisa que eu tinha nele, muita coisa. E uma coisa que eu perdi, que eu precisava muito, foram as fotos do livro 4 de vocês. Eu perdi tudo da turma de vocês, tudo. Eu não tenho mais nenhuma foto do livro 4 de vocês. E aí, o que eu precisava que vocês fizessem? Primeiro, que vocês me perdoassem, porque eu perdi. O que eu precisava de vocês é que vocês agora, ainda falta 10 minutos para a gente encerrar, que eu vou encerrar mais cedo para vocês fazerem isso. Eu precisava que vocês tirassem a foto das atividades do livro 4 e me mandassem hoje, na nossa aula hoje. Vocês podem fazer isso? Sim. Tia, eu posso? Gente, se vocês puderem, dá um joinha aí para mim. Dá um joinha, quem pode fazer isso para mim, então? Tem que ser no grupo ou no privado? Pode ser no grupo, gente. Pode ser no grupo lá. Manda as atividades, só as atividades, todas do livro 4. E vê se tá nítido, gente. Então, para quem não entendeu aí, mandem as atividades, por favor, para mim do livro 4, porque eu perdi todas as atividades de vocês. Tá bom? Todas elas? Todas, livro 4. Atividade só, tá bom? Então, gente, a gente vai encerrar agora. Coloca o nome de vocês no bate-papo. Eu vou encerrar um pouco mais cedo para vocês poderem fazer isso lá para mim, tá bom? Coloque um nome aí no bate-papo. E aí, vocês comecem a mandar as fotos lá para mim. E me desculpem, gente. Tia, esse BS, como eu já falei, é de B de Buenos, S de Santos. Então, tá bom, então. E quem já colocou, já pode sair aí para ir mandando lá para mim. Gente, obrigada pela ajuda de vocês. Tá. Nada, Já tia. vou sair aqui para mandar para a senhora. Tchau, tia. Obrigado pela aula. Tchau, Arthur. Obrigada. Ei, Gabriel, seu aí caiu? Eu peguei o celular do meu pai agora, porque o meu tablet está desligando toda hora. Gabriel, eu só falei para os meninos aqui o que eu queria falar no início da aula. O que eu falei? É porque meu notebook eu nem sei te explicar o que aconteceu, mas deu um problema aqui que eu perdi todas as fotos do livro 4 de vocês. E aí eu pedi que quem pudesse me ajudar, mandasse novamente para mim. Você pode me ajudar com isso? Tá bom. E aí você pode mandar. Eu já encerrei a aula para justamente os meninos mandarem lá. E você pode sair e mandar lá para mim. Livro 4, atividade só, tá bom? Tá bom. Vou encerrar aqui então. Até mais, gente. Até mais.